Olá, pessoal. Nesta aula, nós vamos conversar um pouquinho sobre doenças reprodutivas que acometem as fêmeas suínas. Que, na verdade, muitas vezes nós chamamos de doença o que não é doença, né? São falhas na reprodução. Ou seja, problemas reprodutivos nem sempre estão relacionados com um agente infeccioso, um agente patogênico. E muitas vezes são multifatoriais e ou simplesmente são causadas por fatores não infecciosos. Então, essa questão era um pouco mais complexa, onde a gente envolve aí, várias causas, infecciosas e não infecciosas. Bom, falando de falhas reprodutivas, primeiro é importante definir alguns conceitos como o aborto. O que é aborto, né? Então, o aborto é o nascimento ou expulsão do leite-gada antes do término previsto para finalizar uma gestação, ou seja, anterior aos 114 dias. Normalmente aí, né, a gente fala então que o aborto ele acontece antes a essa data e se o animal ele nasce e ele morre nas primeiras 24 horas, ele pode sim considerar também um produto de um processo abortivo, ou seja, aconteceu um aborto. Bom, o que causa um aborto, né? Então, na verdade, o aborto ele é decorrente de qualquer processo que aconteça dentro do corpo da fêmea, resultante de uma inflamação, ou seja, um processo inflamatório qualquer, ele pode sim desencadear um processo de aborto. Isso porque o processo inflamatório leva à liberação de prostaglandina 2-alfa, ela tem ação ovariana, promovendo a regressão de corpo lúteo e, consequentemente, diminuindo os níveis de progesterona que vão levar, portanto, ao processo de aborto. Então, uma fêmea com uma lesão no casco, essa lesão no casco ela pode causar o aborto? Sim. Uma fêmea com infecção urinária, essa infecção urinária ela pode causar o aborto? Sim. Bom, o importante aqui, quando a gente pensa em mortalidade embrionária, é a gente relembrar aí as fases do processo de gestação, né? Então, uma fêmea, aí quando ela é inseminada, até o 10º dia, nós dizemos que é o período mais crítico, porque é um processo até 10 dias acontece o processo de fertilização, nidação e implantação. Então, é um período crítico da gestação, onde nós temos que evitar aí, movimentar a fêmea e estressar a fêmea. Ou seja, inseminou a fêmea, é interessante que essa fêmea ela seja manipulada o mínimo possível. Por quê? Porque qualquer processo de estresse ou qualquer processo que leve um incremento calórico pode promover o processo de aborto. Bom, se eu tenho uma mortalidade aí até mais ou menos 35 dias, né? Eu posso ter aí o leitão, a partir de 35º dia, eu posso ter aí agora a mumificação, ou seja, a partir do 35º dia, eu já tenho a deposição da matriz óssea no leitão, na vida intrauterina. Então, se o leitão, a partir de 35 dias, ele tem qualquer processo infeccioso ou não que causa sua morte, que leva à sua morte intrauterina, eu vou ter aí o leitão que nós chamamos de mumificado. Por quê? Porque uma vez que ele já possui essa matriz óssea e ele sofra morte dentro do útero da fêmea, ele não consegue ser reabsorvido. E aí vai nascer aquele leitão em processo de decomposição asséptica, mas com aspecto de múmia. Por isso que nós dizemos aí que é um leitão mumificado. E se a mortalidade acontecer acima de 90 dias, a gente considera que o leitão ele é natimorto. Por quê? Porque é um leitão que já é todo formado, ele já tem um aspecto de um leitão pronto para o nascimento, porém ele morreu aí na vida intrauterina. Então, basicamente é isso. A gente tem que tem que diferenciar as fases da gestação, porque mortalidade em fases diferentes, eu tenho um ciclo reprodutivo diferente. Mortalidade até 21 dias, apesar de ser um período crítico, pode levar à reabsorção, retorno regular,
Após esse período aí, se eu já tenho deposição da matriz óssea, eu vou ter o leitão que nós chamamos de mumificado. E aí, no finalzinho da gestação, no terço final, mais precisamente acima de 90 dias, eu tenho a mortalidade, eu tenho o que nós chamamos de natimorto. Então, para quem não conhece, né, aqui a gente tem leitões que morreram, vieram a óbito em diferentes fases aí, né? Então, eu chamo aqui esse leitão com esse aspecto amarronzado, já em processo de decomposição, é um leitão que nós chamamos de mumificado. E aqui um leitão já formado, né? Coloração própria da espécie e também bem desenvolvido, com todo o corpo desenvolvido. Isso aqui é um leitão natimorto. Bom, quais são as causas, então, que levam ao aborto, né? São causas infecciosas e causas não infecciosas. Entre as causas infecciosas, aqui nós temos uma série de agentes, né? E aí são agentes bacterianos e virais. E também eu posso ter alguns agentes parasitários envolvidos. Então, a gente tem uma série de agentes que acometem os suínos, que causam o aborto na fêmea. Nós vamos falar aí dos principais. E causas não infecciosas aí que vão desde deficiências nutricionais, problemas infecciosos de origem, por exemplo, do sistema do aparelho locomotor, né? Ou a presença de micotoxina decorrente de uma alimentação de má qualidade, falhas de higienização, reação vacinal, ou seja, uma série de fatores aí não infecciosos, mas que podem fatalmente levar induzir o aborto na fêmea suína. E por incrível que pareça, né, quando a gente pensa em aborto, a gente acha que tem alguma doença, algum patógeno, a maioria não infecciosa, né? Quando não multifatorial. E o importante é identificar, reconhecer a causa para que você consiga lidar com ela, ou seja, combatê-la. Bom, outra falha reprodutiva comum nas fêmeas suínas é anestro, né? Que, na verdade, anestro é a não manifestação do estro, ou seja, do cio. Então, a fêmea, ela é poliestral, ou seja, a cada 21 a 24 dias, ela dá o cio, e em algumas situações esse cio não acontece. Então, é importante diferenciar se é uma leitoa, porque as leitoas elas podem ter causas, algumas causas relacionadas ao anestro, ou se são fêmeas já na fase que já estão ciclando, estão, por exemplo, na fase pós-desmame, tá? Bom, existem várias causas, pode ser decorrente de uma anomalia folicular, uma ausência de liberação hormonal, ou seja, uma alteração hormonal, ou ainda uma inatividade ovariana. Esses fatores estão relacionados, portanto, à parte fisiológica e pode acometer ambas as categorias aqui de fêmeas. Bom, quando nós pensamos em anestro na fêmea pós-desmame, ou seja, ela já está indo para o seu segundo, ou terceiro, ou quarto ciclo, né? Quais são as causas, as possíveis causas? Desgaste durante a gestação, fatores nutricionais, carências nutricionais, ou ainda fatores ambientais e sazonalidade, fatores relacionados ao manejo de fatores sanitários. Então, uma fêmea, após ela passar do seu primeiro ciclo, indo em direção ao segundo ou terceiro, se essa fêmea ela não é bem manejada durante a fase de gestação e lactação, né, ela não estará apta a ciclar novamente após o desmame. Então, normalmente a gente tem que, em aulas de reprodução, isso é muito bem conversado, né, é bem discutido, mas nós precisamos aí cuidar muito da alimentação da fêmea, estimular o consumo, para evitar que essa fêmea, né, ela entre em catabolismo e, se ela tiver o seu score corporal, a sua condição física prejudicada, essa fêmea, a primeira coisa que vai parar nela é a reprodução. Então, a primeira coisa, a primeira alteração, o primeiro prejuízo que ela tem para ciclos posteriores são relacionados, então, à parte reprodutiva que vai falhar, ou seja, ela vai entrar em anestro. Bom, quando eu penso em anestro em leitoa, né, eu tenho outros motivos, uma vez que essas leitoas elas ainda não reproduziram,
Mas, por exemplo, atraso na puberdade, isso pode ser uma característica genética ou simplesmente uma não estimulação correta dessas fêmeas. Essas fêmeas chegam na granja, elas passam por uma fase de quarentena e depois por uma fase de adaptação, onde elas são estimuladas a entrar na puberdade. Se isso não é feito de forma correta, eu tenho um anéstro. Muitas vezes o cio silencioso, isso é muito comum em leitoas, porque normalmente o cio de leitoa ele é mais reduzido, ele é mais rápido, o que o torna silencioso. Então, um funcionário que não está bem treinado, que não é paciente, que não percebe os sinais, ele perde esse cio e isso vai trazer um prejuízo na produção, porque aumenta os dias não produtivos dessa fêmea dentro do sistema produtivo. A anestro após 1 ou 2 estros, ou o que aconteceu aqui, né? A fêmea ela ciclou, depois você espera que ela tenha um novo ciclo de 21 dias, e isso não acontece, né? Então, isso é muito comum também, e vários fatores podem estar associados, como, por exemplo, o estresse, o ambiente onde essa fêmea está, conflitos, né? Disputa por território, fatores nutricionais, entre outros aí associados. Então, quais são as possíveis causas desse anéstro em leitoas? Falha no manejo para estimular o primeiro cio, ou seja, induzir a puberdade, diferentes genotípicas, né? Fêmeas de genéticas diferentes, elas têm comportamentos diferentes. Isso aí é um gargalo dentro da produção, quando o produtor ele mistura genéticas, né? Então, você tem aí um desafio, e esse desafio ele vai tanto para a parte sanitária, porque eu tenho condições, né, status sanitários diferentes, de acordo com as genéticas diferentes, ou ainda também na parte reprodutiva, porque as fêmeas elas vão ter uma fisiologia diferente. Fêmeas de genéticas diferentes possuem fisiologias diferentes. Além disso, defeitos genéticos gonadal, ou seja, relacionados à parte reprodutiva. Isso aí é uma fêmea que não tem o que ser feito, ela tem que ser descartada. Então, por mais que nós tenhamos aí uma seleção prévia dessas fêmeas, pode ser que na hora de entrar na reprodução, na vida reprodutiva, eu perceba aí, né, alterações genéticas e, consequentemente, recomenda-se o descarte das fêmeas. Infecções, superlotação, que leva ao estresse da fêmea, excesso de calor, o calor aí, né, ele é crucial para o sucesso, na verdade, prevenir o calor, trabalhar na condição de temperatura adequada, ótima, que vai de 18 a 20 graus para as fêmeas nessa fase, é essencial para o sucesso reprodutivo. Erro no manejo alimentar, né? Então, também a nutrição, se ela não for bem respeitada, não for bem atendida, de acordo com as recomendações da genética utilizada, isso pode alterar a reprodução. Calma aí, veterinário. Não podemos continuar passando esse vídeo por aqui, por causa do conteúdo, né? Mas quer assistir essa aula completa? É só fazer o cadastro aqui, ó, no VET Profissional.